Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Vamos falar hoje sobre a reforma da Previdência. O ponto específico que eu quero discutir com vocês é exatamente este aqui que está no site do Senado. A proposta de reforma da Previdência reduz o valor do benefício do segurado que precisa se afastar do trabalho por estar sem condições física ou mental de exercer a sua atividade profissional. Isto faz parte de uma publicação no site da Agência Senado em que traz o título Proposta de Reforma da Previdência será discutida em 2 reuniões na Comissão de Direitos Humanos CDH. Diante dessa previsão no texto da proposta de emenda à Constituição, PEC 6 de 2019, que visa modificar o sistema de previdência social no Brasil, especialistas e integrantes de diversos órgãos encabeçarão essa semana uma ampla discussão sobre este tema. Inclusive, nesta reunião que já acontece neste momento em que gravamos esse vídeo, conforme sinalizamos na abertura do vídeo, o texto original da PEC substitui o conceito de aposentadoria por invalidez permanente para o termo incapacidade permanente para o trabalho, quando for impossível reabilitar ou reaproveitar o trabalhador em outra área. Diversos especialistas participarão das discussões a respeito dessas perigosas mudanças previstas no texto original da proposta de emenda à Constituição que visa modificar o sistema de previdência social. Vejam que essa preocupação não é só nossa. Vocês podem perceber na tela do seu dispositivo a quantidade de especialistas em direito previdenciário, bem como diversos representantes de órgãos que se preocupam com essa matéria. O tema é tão sensível que em uma das emendas já existem mais de uma centena de emenda apresentada no sentido de modificar o texto original da proposta de emenda à Constituição, notadamente no que se refere a esse tema específico da aposentadoria por incapacidade permanente. Vejamos trecho do texto apresentado em uma das emendas modificativas com o que foi apresentado originalmente. Eu vou ler e vou explicando para vocês o que tudo isso significa. O texto constante da proposta de emenda original reduzia o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que teria renda proporcional ao tempo de contribuição do segurado ao regime geral de previdência social, excetuando-se, ou seja, deixando de fora apenas os benefícios que tenham como causa acidente do trabalho, doenças profissionais ou do trabalho. Então, isto é o que veio no texto original da proposta de emenda à Constituição. O dispositivo original, o artigo previsto originalmente, não deve prosperar. Ou seja, o parlamentar está dizendo aqui, ele não deve permanecer, não deve ficar da forma que está. Porque, veja, a chamada aposentadoria por invalidez é concedida apenas aos segurados que forem considerados incapazes para o trabalho e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de outra atividade capaz de lhe garantir a própria subsistência. Diz ele, essa espécie de benefício, aposentadoria por invalidez, ela só é concedida para aqueles segurados que são considerados incapazes para o trabalho e não há qualquer possibilidade de reabilitar essa pessoa
para o exercício de outra atividade que lhe garanta o sustento, ou seja, que ele possa sobreviver do seu próprio trabalho. Na justificativa dessa emenda, que eu te mostro na tela agora, diz o texto: a incapacidade permanente para o trabalho pode ter duas origens principais. A primeira delas, evolução de doença a ponto de ser impossível ao segurado trabalhar. E a outra, a ocorrência de um acidente de trabalho ou a ele equiparado, ou algum acontecimento superveniente equiparado ao acidente de trabalho. E aí diz o congressista que propôs essa modificação, que o benefício em questão, aposentadoria por invalidez permanente, decorre de eventos imprevisíveis que não podem ser antecipados de maneira acurada. Aquilo que acontece e não é possível prever. Situação que a qualquer momento pode acontecer, entretanto, não é possível que você preveja que isto poderá ocorrer. Daí a razão desses parlamentares para esta situação. Por quê? Como ele bem destaca, o segurado aposentado por invalidez, ele tem grande parte das vezes, ou seja, em sua grande maioria, um aumento, uma elevação de suas despesas mensais em razão de tratamentos médicos. Quando uma pessoa necessita do benefício por invalidez, via de regra, ele está em tratamento médico. E por esta razão ele não pode ter qualquer redução, qualquer diminuição nos seus rendimentos, exatamente pelo fato de que, nessa situação, ele terá aqui uma elevação, um aumento de suas despesas. Então, não faz qualquer sentido, exatamente quando o trabalhador mais precisa, ter uma redução, uma diminuição no seu benefício que ele contribuiu para tê-lo em uma situação de risco. O seu custo de vida, diz o texto, é maior do que aquele custo em que um segurado comum teria caso estivesse recebendo benefício do INSS. Assim diz ele, reduzir o valor desse benefício pode, em última análise, obstacularizar, ou seja, criar aqui uma barreira, criar uma dificuldade para a promoção da saúde de uma parcela considerável da população. Criar aqui uma dificuldade para uma quantidade enorme de pessoas que necessitam exatamente ser assistidas pela Previdência Social. Afinal de contas, é para isto que o trabalhador contribui, que o trabalhador paga o seguro, para ser assistido, para ser amparado em uma situação de risco, conforme vocês verão a seguir. Veja, o mais adequado, portanto, é que o valor do benefício seja integral, ou seja, corresponda a 100% da sua base de cálculo, e não termos aqui uma redução do valor do benefício do trabalhador, exatamente quando ele está em uma situação de acidentado, de invalidez e que precisa da cobertura, da contrapartida do INSS, do Seguro Social. Já em via de concluirmos, a presente emenda visa garantir a dignidade do segurado em um momento em que ele não pode assegurar a sua subsistência com o seu próprio trabalho. E aí diz o proponente, coadunando-se com a própria finalidade do seguro social, que é a cobertura dos riscos previdenciários. Em outras palavras, a Seguridade Social visa exatamente assistir, cuidar do trabalhador segurado em uma situação de risco. Daí o termo, a cobertura dos riscos previdenciários. A Seguridade Social, notadamente no que se refere à Previdência Social, foi criada originalmente para assistir, para cuidar, para as coberturas em uma situação de risco, de invalidez, de óbito, de velhice, está no texto constitucional, mas ultimamente estão esquecendo do que está escrito no livrinho da Constituição Federal. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.